Escolher suplementos de proteína pela composição já não é uma tarefa fácil, mas existe ainda o risco de que ele venha adulterado, especialmente se a compra for online. Eu caí na promessa da proteína barata, e esse episódio é sobre um suplemento adulterado e um fabricante fantasma. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Não existem muitas marcas de beef protein disponíveis no mercado brasileiro. Para quem não sabe, beef protein é a proteína da carne, diferente do whey protein, que é a proteína do leite. Ambos são proteínas de alto valor biológico. Então eu fiquei curiosa para experimentar quando eu soube de uma nova marca que estava à venda por aí. As informações do rótulo eram bem atrativas. Apenas 3 gramas de carboidrato e 27 gramas de proteína por porção. O principal ingrediente declarado era a proteína hidrolisada e isolada da carne vermelha, seguida por óleo de coco, aroma e adoçantes. Nada a princípio que levantasse alguma suspeita. O preço era bem atrativo, e apesar de eu mesma sempre avisar para vocês que esse não deve ser o principal critério na hora de escolher suplemento, eu decidi arriscar porque queria conhecer esse novo beef protein. E a propósito, tudo isso que a gente vai comentar agora está descrito em detalhes, com imagens, lá no seu Substack, né, Sari? Que é sarifontana.substack.com. É uma edição aberta gratuita, porque eu considero isso um alerta aí de utilidade pública. A gente vai deixar o link na descrição do episódio e também enviar para vocês que estão cadastrados. Quando eu estava avaliando o rótulo desse produto antes de comprar, uma coisa me chamou a atenção, que foi a medida da porção, porque, de acordo com o rótulo, uma colher de sopa do produto tinha 34 gramas. Então imagina só, para uma colher de sopa de pó pesar tudo isso, deveria ser um pó bem grosso, né? É, tipo uma limalha de ferro, assim, né? É, uma referência para uma quantidade de whey protein parecida costuma pesar 20 gramas e não 34. Então isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando o produto chegou, porque eu vi que era um pozinho bem fino e leve, o que era incompatível com aquele peso da porção declarada. Vocês imaginam, assim, a densidade de um talco? Era mais ou menos isso. Até aí eu também não fiquei tão surpresa, porque eu olho para esses rótulos todos os dias e infelizmente estou acostumada a ver esse tipo de erro, né? Pois é, mas como o santo desconfia, eu gosto de testar o impacto glicêmico das coisas, porque, veja, você pode mentir num rótulo, mas não tem como esconder o impacto que um carboidrato vai ter nos níveis de glicose no sangue. A gente pode fazer isso de duas formas. Pode medir a glicose em jejum com um desses medidores que você compra na farmácia, que tem uma fitinha, você pica a pontinha do dedo e numa gota de sangue mede a glicose. Então você pode medir em jejum, consumir aquilo que você quer testar e medir de novo em 30 e 60 minutos para ver o quanto que a glicose sobe. Se fosse verdade que esse produto era basicamente proteína e que tinha apenas 3 gramas de carboidrato por porção, não deveria levar a glicose no sangue quase nada. E aí o susto veio quando eu resolvi testar isso aí e eu estava usando um monitor contínuo de glicose, aquele que você coloca no braço e que fica medindo a sua glicose o tempo todo e faz o gráfico. E se vocês estão pensando por que eu estava usando isso, eu não sou diabético. O motivo que eu utilizo isso é justamente para poder fazer esse tipo de teste e para orientar melhor os meus pacientes diabéticos e os pacientes que precisam adotar uma dieta de baixo carboidrato, pelo motivo que seja. Então, o primeiro teste que eu fiz foi misturar uma medida padrão, aquela colher medidora que vem dentro do frasco do produto, com leite, para fazer um shake. E a glicemia subiu do valor normal, que estava abaixo de 100, para 172. 172 é um impacto elevadíssimo. Se fosse uma colher do mesmo tamanho de açúcar, provavelmente não subiria tanto.
Então, só ali já estava caracterizado que algo de muito errado havia com esse produto. Mas então eu resolvi fazer outro teste, porque, ok, vá lá, podia ter um pouco de glicose a mais no produto e talvez parte da elevação fosse por causa do açúcar do leite, né? Lembrando que cada 200 ml de leite tem 11 gramas de açúcar na forma de lactose. Então, eu esperei a glicemia baixar e normalizar completamente e aí eu misturei mais uma colher medidora do produto, dessa vez com água, só com água. Em poucos minutos, cerca de 20 minutos, a glicemia chegou a um valor de 190. Eu acho que desde que eu comecei a fazer esse tipo de teste, nunca a minha glicemia tinha chegado num valor tão elevado, com um produto que alega ser basicamente proteína e que tem apenas 3 gramas de carboidrato. Isso tem nome, né, pessoal? Chama-se fraude. No mesmo dia que isso aconteceu, eu comecei a tentar contato com o fabricante desse produto. E, bom, aí é uma outra novela, porque eu até agora não sei se realmente esse fabricante existe ou não, mas a gente já vai chegar lá. Enquanto isso, resolvemos fazer um outro teste caseiro. Dessa vez, um teste qualitativo com solução de iodo. Eu acho que alguns de vocês que estão nos ouvindo devem ter feito essa experiência no colégio, na escola. E a experiência consiste no seguinte: para identificar o amido, você pode misturar uma solução diluída de iodo. Quando você mistura uma solução de iodo com amido, isso dá uma coloração quase preta. É um azul ou um violeta bem escuro, mas que fica quase preto. Então talvez uns de vocês tenham feito esse teste pingando iodo numa batata lá no laboratório da escola. Nesse experimento, a gente usou um copo para diluir o whey protein, dessa vez um whey protein de verdade, que a gente tinha em casa. E num outro copo a gente colocou o tal pó de proteína da carne, né? Que a gente sabe que não era. Esses testes foram feitos ao mesmo tempo, com a mesma quantidade de pó e de água em cada um dos copos, também na mesma temperatura, porque a temperatura pode alterar o resultado. E adivinha o que aconteceu? Não deixem de conferir em sarifontana.substack.com, porque lá tem as fotos. E é o que vocês estão imaginando mesmo, né? Aquele que era o whey de verdade ficou com a cor basicamente inalterada, enquanto o outro ficou quase preto. Não é uma coisa sutil. E antes que vocês perguntem, a gente não vai dar aqui detalhes de como fazer esse tipo de teste, vocês encontram facilmente pesquisando no YouTube por teste do iodo para amido. Ou seja, nós agora tínhamos a evidência incontestável do exame de sangue, né, mostrando um pico de glicemia que seria impossível caso não houvesse uma grande quantidade de amido ou maltodextrina, que dá basicamente na mesma naquele produto, e nós tínhamos ainda por cima um teste confirmatório qualitativo porque a gente não pode dizer com esse teste quantos gramas de amido tem, mas mostrando que definitivamente tinha amido ali e não era pouco. No mesmo dia eu mandei um e-mail para esse fabricante, né, que estava descrito na embalagem. Eu relatei o ocorrido, só que ninguém respondeu até hoje. A embalagem do produto não tinha nenhum telefone de serviço de atendimento ao cliente. E o site que está lá na embalagem está fora do ar. O e-mail para o qual eu enviei é saque@healthyone.com.br. Eu até pesquisei o CNPJ que está informado na embalagem e aparentemente ele existe, está ativo e é de uma empresa de suplementos. Só que eu não achei nenhum perfil oficial do fabricante nas redes sociais e não consegui falar com ele de nenhuma forma, tá? Então isso me faz pensar que essa empresa nem existe. Aí o que eu fiz? Eu falei com a loja que me vendeu o suplemento, porque quando eu comprei, eu achei que estava comprando da loja oficial do fabricante, e aí que entra o risco dobrado de a gente cair nesse tipo de golpe quando está fazendo uma compra pela internet. Quando eu fiz a pesquisa pelo suplemento, pareceu que eu estava no site oficial, só que quando eu cliquei para comprar, ele me redirecionou para uma loja de suplemento que não parecia ser um outro site. E aí eu acabei comprando de uma loja que vende multimarcas, vende várias coisas de marcas diferentes. E aí, como eu não consegui falar com a tal Healthy One, eu consegui entrar em contato com essa loja. E a loja ficou muito preocupada com o que aconteceu e disse que ia tentar um contato de um representante que vendia para eles essa marca.
Bom, aí começou uma certa enrolação, demorou um tempo até a atendente, que foi muito gentil, né, me direcionar para uma pessoa que falou comigo pro WhatsApp e me reembolsou imediatamente todo o valor, tanto do produto quanto do frete, e me pediu para devolver o produto para que eles supostamente fizessem uma análise e me dessem um retorno. Obviamente ninguém fez análise nenhuma, o produto é basicamente amido, provavelmente eles pegaram aquilo ali para fazer um bolo, basta misturar ovos, né? É basicamente farinha. Bom, para mim o importante não era nem esse reembolso, né? Mas é evitar que outras pessoas sejam enganadas. Imagina só as consequências do uso diário de um produto como esse por uma pessoa que precisa restringir os carboidratos. Imagina um diabético, né? Então, assim, eu nem tô falando aqui na ausência da proteína, porque eu acho que nem tinha proteína naquele negócio. E do roubo que é vender farinha, maltodextrina, o que quer que seja, por um preço de proteína. É muito revoltante, porque você tem desde a situação da pessoa que está buscando aquilo como um suplemento de proteína porque está tentando aumentar a massa magra, melhorar a performance, e nesse caso a pessoa está pagando caríssimo e levando farinha para casa. Se é para comprar farinha, 1 quilo de farinha custa poucos reais, né? Então é a fraude, é errado, né? Agora, concordo com você, o mais grave é nos pacientes que têm indicação de restrição de carboidratos. Então, tem muito paciente diabético que não usa monitor contínuo de glicose, até porque é caro, e que verifica sua glicemia de manhã em jejum, picando o dedinho, mas não fica verificando durante o dia. E essa pessoa pode estar usando esse tipo de produto da mesma forma como bebe um refrigerante dietético com a certeza de que não vai impactar a sua glicose, porque afinal é basicamente só proteína. E não é, né? Então, sim, é muito grave. É o tipo de fraude que precisava ser exposta e punida de preferência, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. É bem provável que o que tem nesse pote seja a maltodextrina, né, que é um amido de alta absorção, alto impacto glicêmico, e se não for esse é algum outro similar, mas uma coisa é certa, proteína da carne com certeza não é. Eu acho que também a gente precisa ser honesto e colocar que a gente não sabe de que forma esse amido foi parar lá dentro. Pode ter sido colocado pelo fabricante? Pode, mas pode ter sido adulterado em algum outro momento da cadeia até que a coisa chegue ao consumidor, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que a loja que vendeu o suplemento imediatamente retirou o produto do ar. Então ele não está mais à venda por aquela loja. E o tal fabricante fantasma, esse Healthy One, não respondeu até hoje. Então, assim, pode ser que a culpa não seja dele, mas a responsabilidade de endereçar esse problema, de me dar uma resposta e de procurar resolver é com certeza deles. A propósito, o nome do produto é Isobif. Numa embalagem branca, com uma tampinha dourada, uma foto de uma flor de baunilha. Parece bem bonito, o rótulo é lindo, só que é falso. Então ficam aqui duas mensagens principais para vocês. A primeira é que eu acho que não custa testar esse tipo de coisa. Mesmo que você não queira botar um monitor contínuo de glicose no braço, é baratinho e simples comprar um aparelho de fitinha e fazer o teste quando for um produto que você não consegue avaliar apenas olhando para ele.
Por exemplo, você não precisa testar uma picanha, ela não vai elevar a sua glicose. Agora, um pó que vem dentro de um frasco, a gente não sabe. E a segunda coisa é assim, quando proteína parece muito barata, o santo desconfia. Então, especialmente agora com Black Friday, né? Que daqui a pouco vocês vão encontrar promoções assim muito interessantes de 1,8 kg de proteína isolada por um preço muito atrativo. Pode ser que seja só uma promoção, né? Mas sempre pode ser uma Black Fraud. Verifiquem várias vezes o site quando tiver redirecionamento, porque tá bem complicado isso. Pode ser que pareça o site oficial do fabricante, mas você tenha sido levado para outro lugar que tá vendendo outra coisa nesse pó branco. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.